a focalização ela foi desenvolvida dentro de um ambiente filosófico, porque o seu criador foi um filósofo, o Eugene Gendlin. E ela nasceu de um terreno onde ele se perguntava como pode existir experiências que as palavras não alcançam? Como é que a existência humana se dá, que existe uma instância em nós que é implícita, que é presente e que eu não consigo significar ou verbalizar. Então, o Eugene, ele se perguntava como os grandes pensadores pensam, como é que eles acessam esse lugar onde a informação até antes não existia? Então, ele parte desse lugar de olhar para esses lugares onde tem algo lá, tem um saber, e de repente alguém decide pesquisar como é que faz esse negócio aqui da lâmpada. Como é que a pessoa começa a vasculhar esse não saber até que ele descobre esse saber e traz? Então, nasce desse questionamento do Eugene Gendlin. E ele não conseguia encontrar as respostas apenas no ambiente acadêmico-filosófico. E aí informaram para ele que existia um grupo na Universidade de Chicago que estava focado em olhar para essas experiências subjetivas e encontrar a melhor maneira de colocar palavras nelas. E esses grupos eram conduzidos pelo Carl Rogers, só pelo Carl Rogers. É assim, só. Os gênios, eles se atraem, né? Eles ficam... E aí, nasceu ali uma relação de mútua influência. Tanto o trabalho do Rogers afetou muito o Eugene, quanto o Eugene afetou muito o Rogers na criação dessa força da psicologia, né? Nessa abordagem centrada na pessoa, né? Todo o trabalho poético maravilhoso que o Rogers fez. E nesse lugar de pesquisa, o Eugene, então, decidiu fazer a pesquisa que pudesse identificar o que acontece com um processo terapêutico bem-sucedido versus um processo terapêutico mal-sucedido. Qual é a diferença? E eles começaram a ouvir sessões e sessões, foram mais de mil sessões ouvidas, tentando encontrar, escutar qual era a grande chave. O primeiro lugar que eles olharam foram para os terapeutas. É meio esperado que a gente vai olhar para o manejo terapêutico para identificar mais ou menos eficiência dentro de um processo. E foi uma surpresa muito grande quando eles descobriram que não era o terapeuta em si ou o manejo da técnica em si que fazia a diferença. E aí eles começaram a olhar para os clientes. O que os clientes faziam durante a sessão? E foi bem interessante que eles tiveram a clareza de pesquisar e procurar, colocar a lupa em cima das primeiras sessões. Por quê? As últimas sessões é esperado que algo já tenha acontecido, né? Então, o cliente bem-sucedido no seu processo psicoterapêutico e o mal-sucedido já vai estar mais ou menos claro ali ao final do processo. Então, eles foram olhar para a primeira ou segunda sessão e tentar identificar o que o cliente que no final se dizia bem-sucedido no seu processo terapêutico fez e o que o cliente que se dizia nada aconteceu ou não encontrou a mudança que buscava fez. E aí é tão interessante quando você lê os descritivos dessa experiência que o Eugene fala que com o tempo ficou tão claro, mas tão claro o que o cliente fazia, que se você contasse para alguém, mesmo pouco experiente em pesquisa, qual era a diferença, a pessoa já sacava na terceira ou quarta sessão que assistia. Era muito visível. E o que era essa habilidade? O que esse cliente que no final era bem-sucedido fazia? Quando o cliente começava a trazer a questão, meio que intuitivamente, ele falava daquilo e tentava caçar palavras, uma referência, uma sensação a respeito daquilo que ele estava trazendo. Ele não tinha uma atitude apenas analítica ou racional ou cognitiva da questão. Ele tinha essa conversa, ele fazia pausas, ele falava, fazia falas com referência ao corpo ou apontava o próprio corpo. E essa pessoa que fazia ou tinha esse tipo de comportamento ou relacionamento com aquela questão que ele estava trazendo, era a pessoa que em 100% das vezes estaria no grupo
dos clientes bem-sucedidos. E aí o Eugene, sacando isso, que tinha essa conversa, né, com esse lugar meio vago, meio não claro a respeito daquilo que a pessoa estava vivendo, decidiu criar um método para que todas as pessoas pudessem acessar esse lugar. Então a focalização nasceu assim, né, dessa decisão do Eugene, de tanto aquele que já sabia, que nem sabia que fazia isso, deixar esse processo mais claro e, consequentemente, mais potente, mais manejável, como aquele que não fazia e acabava frustrado por não conseguir aí alcançar o resultado esperado, né, no seu processo psicoterapêutico, poder alcançar. Surge desse lugar a focalização e mais. O Eugene criou uma comunidade com o intuito que as pessoas aprendessem esse manejo, aprendessem essa conversa e tivessem trocas. Então, quando o Eugene trouxe a focalização para o mundo, ele trouxe também o ideal de levar isso para o mundo, independente do ambiente psicoterapêutico. Então, os focalizadores do mundo não necessariamente precisam atuar na área, eles podem fazer parte da comunidade, eles podem se sentar com um parceiro, fazer trocas de focalização e poder aprender a conversar com o próprio corpo. Né? Então, o Eugene, ele queria que a humanidade se lembrasse desse acesso a essa sabedoria corporal. Ele dizia, eu não inventei a focalização, eu criei as placas para acessar. Ele deu o caminho, isso é nosso, isso é humano.